Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar seguimento às peças voltadas para a segunda fase do seu exame da OAB. Lembrando que em próximos vídeos eu vou falar a respeito de outros remédios constitucionais, vou trazer recursos, sejam eles os recursos especiais, extraordinários, ordinários, apelação, vou trazer também, apresentar a peça também de contestação, ações do controle concentrados e muito mais. Beleza? Então, antes de nós começarmos, meu editor, roda a vinheta aí, por favor. Bom, pessoal, antes de nós começarmos, já deixem aquele like, vocês já sabem, né? Compartilhe com seus amigos, porque eu estou investindo, estou fazendo isso, para você. Então, eu estou colocando os vídeos gratuitamente no YouTube para você assistir, para você visualizar, né? Porque é bom você ter um livro ou doutrina, mas é bom você visualizar aqui o vídeo, que é muito mais fácil, pelo menos eu como consigo visualizar, para mim é melhor. Não estou querendo desmerecer a doutrina, não estou querendo desmerecer o livro, vá de mico, não é isso. Mas, pelo menos eu gosto bastante de quando pegar a peça, estruturar e colocar no quadro, então fica mais fácil de nós visualizarmos. Então, estou fazendo esse investimento a você. Por isso que eu gostaria, como sempre, dê aquele like, compartilhe com os seus amigos, ative lá o sininho que em breve teremos mais vídeos a respeito das peças voltadas para a segunda fase da OAB. Legal? Então vamos lá, vamos ler juntos. Então, vou falar hoje a respeito do nosso habeas corpus, ok? E aí ele traz previsão no seu artigo 5º da Constituição, inciso 68 da nossa Constituição Federal, combinado com 647 a 667 do nosso Código de Processo Penal. Bom, o que eu vou falar aqui, eu vou trazer a previsão tanto no processo penal quanto no processo civil. Lembrando que existe o caso de prisão, prisão civil, não é crime, prisão civil, nos casos de falta de pagamento de pensão alimentícia. Okay? Então tem tanta previsão no CPP quanto no CPC, que nós veremos daqui a pouco, quando eu falar da fundamentação. Legal? Então, ele traz a previsão: conceder-será habeas corpus sempre que alguém, eu não sublinhei aqui o alguém, não foi por qualquer situação. Alguém está falando de quê? Pessoa física, nós, pessoas naturais, e não pessoa jurídica, ok? Não empresa, pessoa natural, física. Sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então essa é a previsão no nosso artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição Federal. Se você tiver o seu vade-mecum, provavelmente ele terá a sua remissão lá no seu CPP. Mas se você estiver estudando ou ainda está dando os primeiros passos lá no início da faculdade, enfim, então você ainda não está familiarizado com a Constituição, o seu CPP, você vai pegar no seu caderno e fazer combinado com, C/C, combinado com essa remissão lá no nosso Código de Processo Penal, que é a regra, beleza? Aí nós veremos algumas situações. Então, voltando, ele fala alguém, pessoa física, pessoa natural, sofrer ou achar ameaçado. O que quer dizer isso aqui? Daqui a pouco eu vou colocar no seu quadro, mas ou eu estou sofrendo, ou eu estou achando que eu estou, sendo ameaçado. O que quer dizer isso? Então nós temos no habeas corpus duas modalidades. Nós temos o caráter preventivo e o caráter repressivo. Voltando, olha que interessante que ele fala aqui, olha, quando alguém sofrer, ou seja, eu já estou basicamente preso, já estou sofrendo aquela ilegalidade ou abuso de poder. Qual a modalidade? Repressiva, ok? Ou repressivo, melhor dizendo. Legal. E aí, então, quando eu estiver ou achando alguma ameaça, ou seja,
por alguma ilegalidade ou abuso de poder, eu virei a ser preso, ou serei preso nessa ilegalidade ou abuso de poder. Qual é o outro caráter ou a outra modalidade? É preventivo, ou seja, antes, preventivo pré, antes, e o repressivo após, depois. Legal? Então, fiquem ligados quanto ao nosso artigo 5º, inciso 68. Eu vou apagar para nós darmos seguimento. Legal? Então, pessoal, vamos falar agora do artigo 647, como eu falei, né, no quadro, estava até aqui, combinado com o 647 seguinte do nosso Código de Processo Penal. Vamos à leitura do 647, que antes de eu apresentar a peça, eu preciso trazer informações a respeito do habeas corpus. Não é simplesmente chegar e trazer a peça, apresentar. Eu tenho que mostrar alguns detalhes, algumas nuances, algumas situações a respeito do seu remédio constitucional. Então vamos lá. Artigo 647. Eu vou ler aqui e vamos ler juntos. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar na iminência de sofrer violência ou coação de sua liberdade de ir e vir. E aí ele vem interessante, salvo nos casos de punição disciplinar. No 647 do CPP, ele traz a previsão nas modalidades preventiva, ou no preventivo e repressivo. Olha lá, quando alguém sofrer ou achar na iminência de sofrer uma violência. E aí ele segue, vamos sublinhar a exceção, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, se você pegar o seu vadimeco, ele está lá embaixo, né, do artigo da lei, da letra da lei, ele está lá. Parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição Federal, ok? Então, combine o seu 647 com o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição e não do CPP, ok? Que ele fala das Forças Armadas. Ele fala aqui, ó, salvo nos casos de punição disciplinar, prisão disciplinar, em que, via de regra, até o momento, é legal, é constitucional a prisão disciplinar. Então, voltando, no 647 ele traz a previsão se você achar ou você já está preso, né, nessa situação preventiva ou repressiva. E aí, vírgula, salvo nos casos de punição disciplinar, prisão no 142, parágrafo 2º. Então, interessante que ele fala se você na repressiva ou na preventiva, salvo. Só que é o seguinte, a Constituição no 142 traz realmente, no parágrafo 2º, 142, parágrafo 2º, a previsão que não cabe habeas corpus em relação a uma prisão disciplinar. Interessante isso. Forças Armadas, lá no 142, parágrafo 2º. Não cabe o habeas corpus ou remédio constitucional em relação à prisão disciplinar. Mas cuidado, o ponto interessante que eu quero que vocês coloquem uma observação é o seguinte, não está na Constituição Federal, não tem previsão. E aí já é a jurisprudência do nosso STF. O que o STF entende nesses casos de prisão disciplinar? Legal, realmente não cabe habeas corpus para essa situação. E aí que vem a exceção da exceção, ou seja, quando poderá existir habeas corpus no caso de prisão disciplinar pelo militar. E aí ele fala, por exemplo, se houver alguma violação formal à Constituição Federal. E ele traz aqui a previsão. Devido processo legal, se nós tivermos uma violação ao devido processo legal, se nós tivermos alguma violação, por exemplo, quanto à autoridade competente, ou seja, a autoridade competente no qual deveria prender das Forças Armadas, né, o militar, melhor dizendo, então ele não seria autoridade competente, ou seja, ele não tem competência para prender aquele nosso militar, no exemplo, tá? Só para ficar claro, quem já é do direito entende que incompetente aqui não tem nada a ver com a pessoa saber ou não. A incompetência aqui tem a ver com a autoridade. A autoridade competente e a autoridade incompetente quando ela não possui competência
para aquele determinado ato, para aquela situação. Legal? É muito comum a gente ver lá no nosso judiciário, quando o juiz é competente, quando o juiz ele é incompetente. Só para ficar aqui um parênteses, ficar bem claro quanto a isso. Legal? E aí vamos, claro que eu não vou ler todos os artigos com vocês, né? Do 647 seguinte, mas o artigo 654, olha que interessante ele. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como Ministério Público. Olha que situação interessantíssima. Então, eu falei a respeito de duas modalidades: caráter preventivo e o repressivo. Caráter, lembrando que eu estou abreviando porque o quadro é pequeno, ok? Caráter preventivo, exemplo muito clássico é numa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E o repressivo, a pessoa já se encontra o quê? Ele está preso, ok? Preventivo antes. Então, aquela pessoa, quando será ouvida uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara ou no deputado, na Câmara de Deputados, melhor dizendo, ou no Senado, exemplo, então eu já ingresso com um habeas corpus preventivamente. Temos também um exemplo de um habeas corpus preventivo numa ação de alimentos, e quando existir, quando houver um excesso à execução, daqui a pouquinho eu falarei na fundamentação. Legal? Então, essas duas modalidades que eu falei. Aí agora, continuando no nosso 654, ele fala a respeito de qualquer pessoa. Então, vou colocar aqui, artigo 654 do nosso. Então, a respeito do nosso 654 do CPP, e ele fala o seguinte, olha, qualquer pessoa. Olha que questão muito interessante para cair, seja em concurso público, seja na OAB, na primeira fase, inclusive quem? Ministério Público. Ou seja, o promotor, o titular da ação penal naquele caso concreto, né? Exemplo, ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público ele é autor. Lembra do TGP? Autor, juiz, né? Está do juiz e o réu. Então, o promotor ele é o titular da ação penal, ele é o autor. E ele, inclusive, se perceber que houve alguma ilegalidade, abuso de poder, ele, inclusive, pode impetrar com o habeas corpus. Olha que interessante. A ideia é que a pessoa tem um promotor que está ali só para acusar, né, ou realizar, fazer denúncia. Não necessariamente. Para você verificar que o promotor, o próprio autor, que é o titular da ação penal, ele pode impetrar com habeas corpus. Então vamos lá. Vamos às situações. Quando o nosso 654 do CPP informa que qualquer pessoa pode ingressar ou impetrar com o nosso habeas corpus. O que ele quis dizer qualquer pessoa? Pessoa física, né, natural, pessoa jurídica, ou seja, a empresa, claro que vai estar representado pelo diretor, né, que vai acabar sendo uma pessoa natural, mas nada impede. Menor de idade, idoso. Então aqui quando ele traz essa previsão de qualquer pessoa, vamos colocar aqui ao lado, possui caráter universal. O que seria caráter universal? O próprio nome já diz. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser a pessoa que nós veremos aqui, que existem 3 personagens. Então eu fui preso por alguma ilegalidade ou abuso de poder. Eu posso ingressar com habeas corpus? Sim. E ele não existe, nenhuma, pelo menos, né? Vamos botar na teoria, 0 formalidade. Por isso que qualquer pessoa poderá
ingressar, inclusive menor de idade, qualquer um, estrangeiro, tá? Desde que venha escrever em português, uma língua portuguesa, né? Nossa língua oficial, mas não tem formalidade. Exemplo clássico que você vai ver no YouTube, outros professores que falam, ele traz lá a previsão quanto, por exemplo, a papel de pão. Olha que interessante, pode ser um papel de pão, não tem formalidade, não tem que pagar as custas, né? Apesar na prática que o paciente, no caso, ele solicita, né, o nosso advogado ou advogada. Mas se ele quiser ingressar, impetrar, ele pode, ok? Então, qualquer pessoa física, jurídica, que vai estar representado pelaquela pessoa natural, ok? Pode ser estrangeiro, qualquer um, menor de idade, que eu já falei, bem como o nosso Ministério Público, legal? Então não tem nenhuma formalidade, tá certo? Então se você tiver algum tipo de dúvida, coloque nos comentários. Professor, não entendi esse ponto, como que ficaria? Pronto. Cabe habeas corpus oral? Não, oral não. Você não vai chegar até a autoridade judiciária, até porque na prática fica difícil. Então eu tenho que escrever o nosso habeas corpus. Oral não existe. Quando eu falo zero formalidade, pode ser que tenha a pessoa pensando, então vai ser oral. Não, habeas corpus oral não existe. Legal? Tranquilo? Alguma dúvida nesse ponto do nosso 654? E aqui, voltando, ele fala no 654, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. Então, nada impede que eu venha contratar um advogado, uma advogada para me representar. Isso se eu tiver condições financeiras. Se eu não tiver, vai ter lá a Defensoria Pública que vai auxiliar aquela pessoa que vier, né, teve lá sua ilegalidade, ou melhor, sua locomoção violada através da ilegalidade ou abuso de poder. Legal? Então é interessante isso. Então, vamos falar de 3 personagens que nós temos no habeas corpus. Primeiro, tem o impetrante, nós temos a paciente e por fim nós temos a autoridade coatora. Então voltando, impetrante e o paciente. Vamos ler novamente o 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outra. Então, voltando, nada impede, acabei de falar agora, né? Nada impede que o paciente, que é a pessoa, ok? Então, a pessoa que aconteceu aquele tipo de violação, abaixei um pouquinho aqui, né? Desci um pouquinho, mas a pessoa, o paciente, basicamente é quem? A pessoa que está com o seu direito violado, ou foi violado ou será. Lembram? Repressivo ou preventivo. Então, quanto à pessoa, é pessoa física, né, natural, não tem como eu prender uma pessoa jurídica, legal? Então, vai ser uma pessoa física. Então, essa pessoa aqui, nada impede que eu tive o meu problema, tive essa ilegalidade por abuso de poder, por exemplo, eu venha ao mesmo tempo ser impetrante. Vamos botar aqui um exemplo do João, ok? Então, o João, ele é o paciente, mas se ele quiser impetrar o habeas corpus, ele pode? Sim, claro, porque qualquer pessoa, ele traz no 654, em seu favor. Então eu, meu exemplo, sou o João e eu vou impetrar o meu habeas corpus. Tranquilo? Sem nenhum problema. Ou, né, então ao mesmo tempo seria aqui o João e seria o impetrante. Ou o impetrante, né, é quem vai impetrar aquele habeas corpus. Vamos botar aqui um exemplo que eu contratei um advogado ou uma advogada no caso. Vamos botar um exemplo da Maria, ok? Pronto. Então a Maria é a impetrante. Pode ser advogado, pode ser vizinha, esposa, companheiro ou companheira, lembrando, filho, filha, avó, pai, avô, qualquer pessoa, ok? Então fiquem ligados quanto ao nosso habeas corpus, melhor dizendo, qualquer pessoa. Então eu tenho aqui o paciente, é a pessoa que tem o seu direito ou vai, né,
pode ser no preventivo, terá o seu direito violado por ilegalidade ou abuso de poder. E ele chamou, contratou a Maria. Pode ser advogada ou não, como nós falamos. Então nós temos aqui 3 personagens. Uma é a impetrante, lembrando que nada impede da paciente ser a mesma pessoa que a impetrante. O João é a pessoa e ao mesmo tempo é o impetrante. E a autoridade coatora. Isso aqui é muito importante colocar ao lado para você verificar quanto à competência ou quanto ao endereçamento em que você, né, o próprio nome já diz, o endereçamento, para onde vai ser distribuída aquele seu remédio constitucional habeas corpus. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer como funciona, né, a respeito da autoridade coatora para você ingressar com um habeas corpus. Legal? Então, voltando, para não existir nenhuma dúvida, impetrante é a pessoa que vai impetrar, o próprio nome já diz. Impetrante, né? Embargante, estou embargando. Mas o que? Apelante, estou apelando, ok? Então é assim que funciona. Impetrante, o paciente é a pessoa que está com aquele direito violado ou será violado, e quanto à autoridade competente, a autoridade, ou melhor, a autoridade coatora. A autoridade coatora, por exemplo, lá no processo penal, ou melhor, aqui no processo penal que estamos falando, eu posso citar, por exemplo, a autoridade coatora, um delegado de polícia. Então, se eu tiver um delegado de polícia, seja ele civil, né, do estado, ou delegado federal, eu vou ter de ingressar perante a autoridade judiciária, o juiz. Se é juiz, ele se encontra onde? Na primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Então eu preciso saber, daqui a pouquinho eu coloco aqui um quadro, eu preciso saber quem é a autoridade coatora para eu ingressar, impetrar com o meu habeas corpus. Eu preciso saber a autoridade. Basicamente, já estou aqui dando spoiler, né, falando no próximo quadro, mas a autoridade coatora é X. Já falei, delegado de polícia. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter de encaminhar para uma autoridade acima desse meu, o quê? Dessa minha autoridade coatora, para eu descobrir a competência. Então vamos lá, delegado de polícia, eu vou ingressar, impetrar perante a primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Daqui a pouquinho eu coloco o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz, legal, pronto. Eu descobri que a minha autoridade coatora é um juiz. Se é juiz, de novo, primeiro grau de jurisdição, primeira instância. Para quem eu vou ingressar ou descobrir quem é a minha autoridade coatora, quanto ao endereçamento lá para a minha competência, eu tenho de endereçar agora perante a segunda instância. Então, se for um juiz de direito, que é um juiz estadual, eu vou ingressar lá perante, impetrar perante a segunda instância. Legal? Pronto. Aí eu descobri que é um desembargador, está lá na segunda instância. E aí eu vou impetrar, ingressar perante STJ. Se a minha autoridade coatora for STJ, eu vou ingressar, impetrar perante o STF. Então, voltando, eu tenho que saber quem é a autoridade coatora para eu, o quê? No momento em que eu vou endereçar o meu habeas corpus, eu preciso saber que basicamente eu tenho autoridade coatora para quem eu vou endereçar para a autoridade acima da autoridade coatora. É muita autoridade, né? Ficou, mas acho que você conseguiu compreender. De novo, caso não consiga compreender, coloque nos comentários que eu teria um prazer enorme de responder a todos vocês. Legal? Então fixem esse quadro quanto aos 3 personagens, impetrante, paciente e quanto à autoridade coatora. Legal? Então vamos agora falar um pouco da competência. Já trouxe para vocês, mas eu vou colocar agora no meu quadro e no seu caderno para você endereçar quanto à autoridade competente nesse processo. Então a competência que eu falei, a autoridade superior, aquela que está sendo responsável pela coação. Então vamos colocar aqui, colocar em azul. Se eu tiver um delegado de polícia, seja polícia, né, um delegado estadual, para quem eu vou endereçar? Para o juiz.
Se é juiz, só pode ser primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Se for, por exemplo, a minha autoridade coatora, um delegado da Polícia Federal, ok? Delegado da Polícia Federal, aqui não é mais juiz estadual, aqui é um juiz federal. Lembrando, delegado de polícia, polícia civil, por exemplo, polícia civil aqui do Rio de Janeiro, né, pelo meu sotaque você vê que eu sou do Rio de Janeiro, então delegado de polícia civil, juiz aonde? Juiz estadual. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço vara criminal, ok? Legal. Pronto, então eu sei que é um juiz estadual. Se for um delegado federal, juiz federal. Então eu preciso saber, colocar aqui, né? Quanto à autoridade coatora. E aqui, quanto à competência. Então, qual vai ser o órgão competente para julgar o nosso habeas corpus? Ok? Exemplo comum, agora, juiz de direito, um juiz de primeira instância, obviamente, né, se é juiz, primeira instância, juiz estadual. Se ele é um juiz estadual, eu vou impetrar agora lá na segunda instância, Tribunal de Justiça. Então, como fica o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, não chamo de juiz, porque Tribunal de Justiça estão lá os desembargadores. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Rio, de São Paulo, Minas, Bahia, Acre ou qualquer outro. Legal? Então eu sei que é um juiz aqui da capital, por exemplo, no Rio de Janeiro, e eu vou ingressar ou impetrar perante a segunda instância. Excelentíssimo senhor doutor, não chamo de juiz, chamo de desembargador. Então, na prova da OAB, eu sempre vou colocar desembargador presidente. Se for, por exemplo, STJ, ministro-presidente, ok? Lá fora, depois, passando na segunda fase, sei que vai passar, vai dar tudo certo. E aí, na prática, eu tenho que analisar, por exemplo, conforme o Estado do Rio de Janeiro, conforme o regimento interno, né? O nosso código de organização, eu vou endereçar para o presidente, para o vice-presidente, se é Rio, se é São Paulo, Minas, então vou ter que analisar situação a situação. Mas fiquem tranquilos que numa segunda fase da OAB, segunda instância, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente. Já lá fora, eu tenho que verificar se é presidente, vice-presidente e assim sucessivamente, no caso concreto lá fora, a depender do estado. Legal? Pronto. Então eu tenho um juiz estadual e se for, por exemplo, um juiz federal. Se for um juiz federal, e aí eu tenho que trazer perante ao TRF. A título de exemplo, aqui no Rio de Janeiro, TRF da segunda região, nós temos, corresponde aos juízos, né? Juiz de primeira instância, juiz no Rio, Espírito Santo. Então, se for um juiz aqui no Rio de Janeiro, TRF da segunda região, tá? Existem da primeira à quinta região. Então, eu tenho que analisar conforme aquele estado. Legal? Exemplo, Bahia, Minas faz parte do TRF 1 da primeira região. Legal? Então, só título de curiosidade. Fiquem ligados quanto à minha autoridade coatora. Delegado, juiz estadual. Delegado federal, juiz federal. Juiz de direito, ou seja, juiz estadual, TJ. Juiz federal, TRF da respectiva região. Legal? Então, como vai ficar no TRF? Excelentíssimo senhor doutor, eu vou chamar, não chamo de juiz, é desembargador. Mesma situação, desembargador presidente do egrégio TRF da região 1, 2, 3, ou primeira, segunda até quinta região. A mesma situação, presidente, desembargador, presidente, desembargador, presidente do TRF. Isso é muito importante para você não perder ponto
quanto ao endereçamento. E aí nós temos agora a segunda instância e então nós vamos para os tribunais superiores. Canetinha aqui azul, TJ ou TRF. Você está vendo que eu estou sempre subindo a uma instância. Eu estava delegado de polícia, juiz, primeiro grau, né? Instância, legal. Estou falando de juiz, estou falando agora de segunda instância. Se a autoridade for segunda instância, e agora eu vou lá para o nosso STJ. Então, voltando, TJ, TRF, eu vou distribuir ou impetrar perante o presidente do STJ. Então vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor não é juiz, não é desembargador, ele é ministro. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente, ok? Então aqui é presidente do STJ, presidente do TRF, presidente do Tribunal de Justiça, tá? Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do egrégio STJ. É lógico que você não vai abreviar, como eu falei, STJ. Escrevo Superior Tribunal de Justiça. E se for, por exemplo, a autoridade coatora, se for STJ ou os tribunais, né? Ali, os tribunais superiores. Então, um exemplo, vou colocar aqui de outra cor. O quadro vai ficar pequeno aqui embaixo, eu vou colocar agora, se a autoridade coatora vier, por exemplo, contra os tribunais superiores, STJ, TSE, STM ou TST. São os tribunais superiores, tá? De cada respectivo aqui. STJ, TSE, STM e TST. E agora a minha autoridade, ou essas são autoridades coatoras, eu vou impetrar perante o STF. 102, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. STJ, TSE, STM, TST, as autoridades coatoras, assim como está aqui, eu vou endereçar perante o nosso STF. Artigo 102, inciso 1, a linha I da nossa Constituição Federal. Isso é muito importante para que você venha identificar quais são as autoridades coatoras para eu impetrar, né, o nosso habeas corpus. Legal? Então, vamos agora quanto à nossa peça. Eu já fiz aqui, dei um panorama, já falei a competência para quem vai endereçar. Vamos agora à peça em si. Legal? Então, como eu falei para vocês, não adianta eu chegar aqui e começar a trazer a peça, simplesmente eu não trago direito material. Não gosto de fazer assim. Para eu explicar, né, quanto à autoridade coatora, quanto ao impetrante, eu preciso voltar que o impetrante é qualquer pessoa. Legal? Então vamos agora à nossa peça, seja no processo civil, seja no processo penal. Lembrando, processo civil, nós temos aquela situação, por exemplo, quanto à ação de alimentos. Ok? STF, súmula vinculante 25. Não cabe mais prisão civil do depositário infiel. Então a única prisão civil que cabe hoje é prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Legal? Não é crime. Então por isso que é prisão civil. Então vamos ao nosso endereçamento. Começou a peça. Lembrando, já falei aqui anteriormente, até apaguei o quadro. Eu tenho que verificar a autoridade coatora. Pronto. Delegado de polícia, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal, né? Espaço vara criminal, ok? Lembrando, aí se for autoridade coatora, juiz, vou impetrar segunda instância, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do TJ, se for juiz estadual, se for juiz federal, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do TRF e tal. Legal. Se for, por exemplo, TJ, TRF, vou para ingressar
perante o presidente do STJ. E se eu tiver autoridade coatora STJ, TST, TSE e STM, vou ingressar ou impetrar perante o STF. Legal? Então, como fica lá no STF, excelentíssimo senhor doutor, não é juiz, não é desembargador, ministro do nosso STF, ok? Do egrégio STF. Legal? Pronto, então eu tenho quanto ao endereçamento. Já enderecei quanto ao juízo competente, seja na primeira, segunda ou nos tribunais superiores. Próximo ponto, eu tenho quanto à qualificação. O que é interessante aqui no habeas corpus, como eu já falei no começo do vídeo, que ele serve tanto para no processo civil quanto no processo penal. O habeas corpus, na segunda fase, por exemplo, ele pode cair em direito civil, numa ação de alimentos, em que você vai ingressar, impetrar um habeas corpus, alegando que houve um excesso na execução, por exemplo. Pode cair tanto em constitucional na segunda fase, bem como penal, que é mais comum cair na segunda fase em penal. Quanto à qualificação, olha só que interessante, eu falei com vocês que pode cair tanto em direito civil, né, uma execução ou um excesso na execução, você vai impetrar com habeas corpus. Numa eventual segunda fase penal, que é mais comum, ou também pode cair numa segunda fase de direito constitucional. Então, dentro da qualificação, você tem lá o seu 319, inciso 2 do CPC. Por que o inciso 2? Porque o 1 é quanto ao endereçamento, né? Ele fala doutor juízo. Legal. E aqui no CPP, no Código de Processo Penal, ele traz a previsão do nosso artigo 44 do nosso CPP. Então eu vou pegar nome completo, por exemplo, não vou colocar aqui para não perdermos tempo, mas quanto ao impetrante, ok? Então a sua prova, se porventura trouxer quem é o impetrante, João, a Maria, que seja, e eu vou qualificar o João ou a Maria. Se não tiver nenhuma qualificação na sua prova, por favor, não inventem, ok? E eu vou copiar, colar o 319, inciso 2, por exemplo, do CPC. E aí ele traz nome completo, nacionalidade, estado civil, se tem ou não tem união estável, identidade, CPF, profissão, endereço eletrônico, que é o e-mail, bem como no seu Código de Processo Penal, artigo 44. Então eu tenho que qualificar, vou botar assim, qualificação do impetrante, ou seja, é aquela pessoa no qual vai impetrar, o próprio nome já diz, né? Embargante, apelante, demandante, ok? Impetrante. E eu tenho que também qualificar quanto ao paciente. Lembrando, falei que nós temos 3 personagens. Deixa aqui no quadro para vocês copiarem. Eu falei que nós temos 3 personagens: impetrante, paciente e o outro é a autoridade coatora. Contra a autoridade coatora não faz sentido eu qualificar a autoridade. Não estou querendo desmerecer a autoridade coatora, mas não preciso qualificar o delegado de polícia, eu qualificar o juiz, claro que o desembargador, STJ, tá? O que eu preciso saber, por exemplo, quanto ao cargo. Então, ele é um juiz da 10ª, por exemplo, vara de família, ou 10ª vara criminal, por exemplo, ok? Ou o delegado titular da delegacia XYZ. Eu preciso saber a autoridade coatora. Então, eu vou colocar aqui o nome dele, tá? Ou dela, da autoridade, e o cargo no qual ela venha ou esteja ocupando naquele meu momento. Voltando, impetrante. Vamos supor que eu seja um impetrante. Então eu vou me qualificar. Legal. Nada impede que eu falei que temos um impetrante e ao mesmo tempo o paciente. Por quê? Eu posso impetrar, ao mesmo tempo ser o paciente e o impetrante. E tá tudo certo. Legal?
Então eu vou qualificar o impetrante, vou qualificar aquela pessoa que sofreu ou está sofrendo, ou venha, né, sofrer aquela ilegalidade, ou a locomoção contra a ilegalidade, abuso de poder. A autoridade coatora, eu preciso saber quanto ao nome daquela autoridade e o cargo na qual ela venha a ocupar. Legal? Pronto, então eu qualifiquei o impetrante, qualifiquei o paciente, qualifiquei a autoridade coatora. Eu vou apagar o quadro para nós seguirmos, ok? Vamos lá, seguindo. Se eu entrar, por exemplo, num processo civil, aqui, ou no processo penal, a depender, vamos lá. Então, endereçamento, qualificação, acabei de falar, do impetrante, paciente. Se você quiser fazer tudo um parágrafo, só colocar impetrante, paciente, autoridade coatora e o nome da ação, no caso habeas corpus, tá? Não tem nenhum problema. Mas esteticamente fica mais fácil, ou melhor, mais visualmente falando, mais esteticamente, que bonito, né? Falando que você coloca o impetrante paciente, né? E aí vem, conforme o artigo 77, inciso 5 do nosso novo CPC, e aí ele traz a respeito, né, do nome do advogado, que pode ser o impetrante, e aí ele continua, no qual receberá as intimações no endereço tal, no endereço de escritório, legal? E aí ele continua, vem, através de vossa excelência, ou pelo egrégio tribunal de justiça, TRF, STJ, STF, né, conforme lá o meu endereçamento, e aqui com fulcro, com base no artigo 5º da Constituição, 5068 da Constituição. Por favor, não abreviem. De novo, não façam isso numa eventual segunda fase. Escrevam Constituição Federal ou Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que bonito isso. Legal? Se for, por exemplo, no processo penal, anotem aí por enquanto, se for lá no processo penal, e aí você vai colocar o artigo 647, que nós já falamos dele, né? E artigo 647, posso colocar e seguinte do Código de Processo Penal, ou 647, 648 do Código de Processo Penal, tranquilo. Legal? Então, essa, já qualifiquei o impetrante, qualifiquei o nosso paciente, tem de qualificar, coloquei agora a respeito do, aqui, artigo, conforme a nossa Constituição, CPP, se tivermos, né, um processo criminal. Se for um processo numa vara de família, não vou colocar, não precisa trazer essa previsão quanto ao nosso CPP. Legal? E aí eu venho, vírgula, né? Impetrar. Pronto, 2 pontos ou ponto e vírgula, legal, ou vírgula. E agora eu vou colocar, pelo menos eu acho mais interessante, acho não, tenho certeza, colocar assim, qualifiquei os autores, no caso é impetrante, qualifiquei o paciente, coloco sempre no meio, né, centralizado, qual é a ação que eu quero. Hoje, né, nessa aula, eu quero um habeas corpus. Será que tem liminar? Com pedido de liminar, por exemplo. Ok? Então, basicamente, você vai ver em todas as minhas petições iniciais, eu vou colocar autor, vou qualificar a parte autora, o autor, autora, qualifiquei a parte autora, vou colocar o artigo, coloco o nome da ação, ação popular, habeas corpus, habeas data, ADIN, DO, ADC, legal, pronto. Coloquei petição inicial, uma ação indenizatória, tudo na petição inicial, né? Habeas corpus com pedido de liminar. E agora eu vou colocar quem? Quem deveria constar no polo passivo, né? Colocar aqui de outra cor. Em face de, que é a autoridade coatora. Legal? Só de novo,
Professor, eu posso colocar tudo num parágrafo só? Se eu quiser dar continuidade aqui, posso fazer isso? Tranquilo, tá tudo certo. Desde que você venha colocar quem é a autoridade coautora, o nome da ação, quem é as partes autora ou parte autora, se tiver uma, duas ou dois réus, um réu, tenho que trazer essa situação, ok? Se você quiser fazer assim, se fizer sentido para você assim, ótimo. Se quiser fazer tudo num parágrafo só, não tem certo, não tem errado, vírgula, desde que você venha colocar quem é o autor, quem é o réu e nome da ação, ok? Sempre coloca quem é o autor, réu ou autoridade coautora em face da autoridade coautora. Lembram? Coloco o nome e cargo. Delegado de polícia, doutor fulano de tal, delegado de polícia de qual delegacia? Nome do juiz, excelentíssimo, doutor João tanto, pronto. Qual é o cargo da, botei ali, né, 10ª vara de família ou 10ª vara criminal, pronto, aqui da capital, por exemplo. E aí agora vem pelos fatos e fundamentos, né? Sempre aquele padrão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, pelos fatos e fundamentos abaixo. Pronto, tudo certo. E agora eu vou trazer quanto aos fatos, né? Já falei, fatos, e eu botei aqui, né? Desculpa, só fazer aqui uma ressalva, pelos, eu vou apagar agora, mas pelos fatos e fundamentos a seguir, legal? Então, já qualifiquei quem é o impetrante, paciente, e eu não preciso qualificar quem é a autoridade coautora. Lembrando, basta eu colocar quem é a nossa autoridade coautora. Legal? Apagando aqui, vamos falar agora quanto aos fatos. Legal? Se você, antes de começar os fatos, né? Basicamente, que eu falei no vídeo anterior. O que são os fatos? Os fatos é a história, é a narração que você vai contar à nossa autoridade judiciária. Antes de você, se você quiser colocar antes dos fatos, você pode colocar assim, do impetrante. Você vai colocar que ele é, por exemplo, universal, ou seja, universal quer dizer o quê? Qualquer pessoa pode ser impetrante ou poderá ser impetrante conforme o paciente XYZ. Legal? Se você quiser, tiver tempo, é interessante. Se não, eu coloco dentro da fundamentação. Eu preciso demonstrar a nossa banca FGV, né? Nosso examinador, que eu tenho conhecimento que pode ser qualquer pessoa. Legal? Fiquem ligados quanto a isso. Então, quanto aos fatos, vamos lá trazer quanto no processo civil, tanto no processo penal. Então vamos lá, por exemplo, olha, vamos trazer que ocorreu um excesso na execução. Excesso na execução aqui, execução não é matar ninguém não, tá? Exemplo, lá no processo civil, numa ação de alimentos. E então eu verifiquei que o nosso paciente, que é a pessoa que vai ser presa, né, habeas corpus, só não coloquei, né, habeas corpus preventivo ou repressivo. É interessante colocar a modalidade, ou habeas corpus preventivo ou repressivo. Acabei esquecendo, faça aí uma anotação, um OBS. Legal, então, excesso de execução. Vamos supor que o nosso paciente, que é o João, ele já pagou o estaquite com a pensão alimentícia. Então não faz sentido ele, por exemplo, vir a ser preso. O que você vai fazer? Vai ingressar com o habeas corpus preventivo, ou seja, o juiz já decretou a prisão, mas você conseguiu pagar. Opa, peraí, o problema é chegar, né? Eu tenho que despachar, eu tenho a autoridade judiciária, o juiz, para informar que houve aquele pagamento. Mas vamos supor que não deu tempo. E aí eu vou até a segunda instância, porque a autoridade coautora é o juiz, então vou até a segunda instância. Legal? Então, quanto aos fatos, eu vou trazer, basicamente,
eu vou adaptar o que a questão, caso concreto da banca FGV está trazendo para a gente, ok? Então, se houve no processo civil uma ação de alimentos, contudo, ele vai trazer a situação, né, em que vai, entre aspas, salvar o nosso paciente. Bom, ele foi, por exemplo, ou vai ser preso, está na iminência de ser preso, contudo, ele está quite com as suas obrigações no processo alimentar. Então, eu sei que existe algo, ou melhor, essa ilegalidade, porque ele está quite. Dentro do processo penal, por exemplo, vamos lá, no processo penal, vocês sabem que existe, né, dentro da prisão preventiva, prisões cautelares, prisão preventiva e a prisão temporária. Vamos à prisão preventiva, lá no 312 e seguinte do seu Código de Processo Penal. Então, primeiro, o cara foi preso, né, o custodiado preso, então ele foi preso em flagrante delito. Vai ser encaminhado à autoridade judiciária para analisar aquela prisão, né, audiência de custódia. Então, lá, basicamente, o advogado ou defensor público vai requerer o quê? O relaxamento daquela prisão. O Ministério Público vai requerer, via de regra, né, a prisão preventiva. Legal? Pronto. A prisão preventiva que não tem prazo, 312 seguintes do seu CPP. E aí o juiz vai decretar, no exemplo do meu caso, se ele decretar a prisão preventiva, então ele está lá preventivamente, sem nenhum prazo. E aí passaram 2, 4, 5 anos. Até agora não ocorreu a sentença, condenando ou inocentando. Então, um prazo de 5 anos é um prazo totalmente desproporcional. Por isso que eu vou ingressar com habeas corpus, alegando a violação, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana. Como sempre, no habeas corpus, eu vou alegar na fundamentação. Então, basicamente, eu preciso saber quanto aos fatos no caso concreto. Então, a questão vai apresentar a você. Legal? Quanto agora à fundamentação. Ô professor, eu posso colocar do direito? Já falei, tá tudo certo. Fundamentos da fundamentação do direito. E o que eu já falei para vocês, legal? Quanto à fundamentação, o que eu preciso trazer primeiro quanto à Constituição Federal? Vamos lembrar aquela pirâmide de Hans Kelsen, ok? Não é Kelsen não, é Kelsen, tá? Austríaco, então, pirâmide dele que trouxemos para nós, importamos aqui para o Brasil, tá lá a nossa pirâmide, né? A hierarquia na Constituição Federal. Há quem diga que existem ministros aí que são mais importantes, mas é brincadeira, né? Deixa quieto para não ser processado, né? Então, porque está no YouTube. Então, voltando, eu vou trazer, claro, tem que trazer a Constituição, até porque aqui tem a previsão, né, na Constituição. Artigo 5º, 50, 68, que ele fala, eu trouxe no comecinho da aula, conceder será habeas corpus, ok? Seja ele preventivo ou repressivo. Preciso também apontar, por exemplo, né, o artigo 1º da Constituição, inciso 3º, a famosa dignidade humana ou a dignidade da pessoa humana. Falei em habeas corpus, tenho de trazer artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Legal? E aqui eu posso trazer, a depender do caso concreto, tá? Artigo 5º, inciso 55, 54, 56, depende lá do caso concreto. Tem, por exemplo, violou o contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, ou tem, por exemplo, prisão, a prisão foi ilícita, a teoria dos frutos estava envenenada, e aqui é depender do caso concreto, ok? Então, estou trazendo tanto no processo civil quanto no processo penal. Tenho de trazer sempre, pelo menos, o artigo 5º, 68, que é a previsão do nosso habeas corpus, artigo 1º, 3º, a dignidade da pessoa humana. No processo penal, dentre outros, aqui na nossa Constituição. E aí eu posso trazer, claro, fechei com a Constituição, e agora se for no processo civil, CPC,
ou se for no processo penal. Aí vai depender do caso concreto. 647 e seguinte no meu Código de Processo Penal, eu vou alegar que existe um vício e eu posso falar da prisão preventiva. 312 e seguinte do meu CPP. Legal? Então fiquem ligados quanto à fundamentação, seja dentro do processo civil, seja dentro do processo penal, ok? Se eu quiser também, posso apresentar o artigo 5º aqui dentro do processo civil, colocar aqui de azul outra cor. CPC, artigo 5º, alegando que houve um excesso na execução. Artigo 5º, 57, combinado com 58, perfeito, da Constituição. Legal, dignidade da pessoa humana. E dentro do nosso processo civil, por exemplo, eu tenho artigo 508, tá? Caput e os seus parágrafos do CPC. Tenho também o 911, não ficou muito bem claro aqui não, né? Só vou apagar aqui o CPP, pronto. 911 também do CPC. Súmula 309 STJ. Ok? Então, vou fundamentar com base lá no nosso Código de Processo Civil. Posso colocar também a súmula vinculante 25? Até posso apresentar se a questão trouxer da prisão civil do depositário infiel, que não existe mais. Súmula vinculante, né? Se for súmula vinculante, só pode ser STF. É o STF quem edita 103A da Constituição. Legal? Então, isso é importante para você fundamentar. Então, fundamento sempre com a Constituição. Legal. E aí eu vou trazendo a lei. Lei infraconstitucional. Lei abaixo da Constituição. CPC, no caso particular, CPP e por ali vai. Súmula, né? Lembrando que aqui no Brasil adotamos, além do common law, civil law, lei, doutrina, jurisprudência, súmulas, tá? Mais o que? Princípios gerais de direito, mais o que? Analogia, costumes, legal? Então isso é muito importante você esgotar quanto à fundamentação. Já falei para vocês aqui, é o ponto onde você vai, você vai ganhar mais pontos, onde você vai demonstrar todo o seu conhecimento jurídico numa eventual segunda fase, né? Seja na segunda fase, né, por exemplo, na OAB, ou seja num concurso público, por exemplo, um delegado de polícia, mesma coisa. Claro que ele não vai entrar, via de regra, com habeas corpus, mas nada impede, né, qualquer pessoa. Mas, por exemplo, o delegado de polícia, ele vai representar, por exemplo, uma busca e apreensão, de novo, fundamentação, é uma petição inicial. Então, ele está representando uma busca e apreensão, uma prisão preventiva. Pronto. Aqui, qualifico com a Constituição, vou qualificar com o CPP, né, no caso, vou qualificar conforme as súmulas, sempre essa estrutura da fundamentação. Vou deixar aqui para vocês visualizarem. Sempre a estrutura, Constituição, leis infraconstitucionais, doutrina, jurisprudência, tá? Dá para vocês brincarem um pouquinho aqui quanto à fundamentação. Legal? Pronto. E aí agora já fundamentei conforme esses artigos, seja no processo civil ou no processo penal. Deixa aqui, apagar. Agora, por exemplo, eu vou trazer o que é normal, né? Porque um habeas corpus, então, ele virá quanto a liminar. Basicamente, o que vem a ser liminar? Liminar é quando a autoridade judiciária, ela pega lá o seu processo, né? Vamos supor que é físico, seja físico. Hoje em dia é eletrônico, né, no computador, mas ele pega um processo. Então temos lá os requisitos do fumus boniuris, periculo e mora, por exemplo, no processo penal, e eu analiso aqui e eu verifico que se eu demorar a julgar aquele habeas corpus,
a pessoa o que? Estará, já foi violada, né? O seu direito à locomoção, a dignidade da pessoa humana, e quanto mais tempo vai piorar aquela situação, né, daquele nosso paciente. Então, basicamente, eu vou trazer quanto pedido de liminar. Da liminar, Vossa Excelência, o que o impetrante ou paciente requer? Requer, desde já, o quê? Que analise aquele habeas corpus, não só analisar, bem como requer o quê? O alvará de soltura daquele caso concreto, ok? Porque quanto mais tempo ele ficar lá, mais tempo, né, o seu direito está sendo violado. Então, quanto a liminar, eu tenho lá o fumus boniuris e o periculo in mora. O perigo da demora e a fumaça do bom direito, exemplos lá clássicos. Legal? Por exemplo, se for no processo civil, quanto ao processo civil numa ação de alimentos, lá a nossa autoridade judiciária, o juiz, ele concedeu em relação ao pagamento de mais de um ano que ele não paga a pensão alimentícia. E aí você vai trazer, conforme o artigo 528 parágrafos, vai até lá o prazo de 3 meses para requerer, tá? A dívida nos últimos 3 meses, legal? Então, vou analisar conforme o caso concreto. Seu direito de locomoção está sendo violado por uma ilegalidade. O que é ilegalidade? Conforme, né? Uma violação à lei ou um abuso de poder, legal? Então isso é muito importante você demonstrar quanto a liminar, ou pedido de liminar. Voltando, liminar é quando o juiz de imediato ele analisa sem citar ou notificar, legal? Então são questões urgentes, legal? E aí por fim nós temos agora, colocar também azul, né? Continuei em azul, agora eu tenho os nossos pedidos. Basicamente, eu tenho 3, vou colocar aqui. Basicamente, eu tenho 3 pedidos. Pedido 1, e aí vem, quanto aos pedidos, né? Posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, né? Ou um algarismo romano ou normal. Pronto. Quanto aos pedidos, e aí vem, diante do exposto, né? Por uma linha, diante do exposto, requer. Legal. E aí vem, primeiro, clássico, eu tenho que trazer aqui a liminar. Ou seja, o que eu estou requerendo? Estou requerendo que o juiz, a concessão, ou ele venha conceder, depende do verbo. Eu posso colocar o deferimento ou a concessão, tá, da medida liminar, uma vez que está violando a ilegalidade, ou conforme, né, a violação do abuso de poder, ilegalidade. Basicamente eu vou repetir aqui quanto a liminar, ok? Seja deferida a minha liminar, ok? 2. A notificação da autoridade coatora. Então eu tenho que notificar a autoridade coatora, quer dizer, não é que eu tenha de notificar. Quem vai notificar não somos nós, impetrantes, e sim a autoridade judiciária. A notificação da autoridade coatora, de novo, quem é a autoridade coatora? Nome e cargo. Eu tenho de botar se é o juiz, como eu falei, da 10ª vara de família ou da 10ª vara criminal. Nome dele, doutor, Vossa Excelência, fulano de tal. Legal? Então isso é importante. E por fim, o terceiro pedido, né? Pelo menos os pedidos básicos. Qual é o meu pedido? O meu pedido principal. Então eu tenho uma liminar, só que essa liminar em algum momento ela pode cair, entre aspas, ok? E aqui, por fim, o que eu quero no terceiro pedido? A concessão, legal? Ou deferimento do habeas corpus. Deferimento do habeas corpus, seja ele preventivo, seja ele repressivo. Então, voltando, liminar, autoridade coatora e a concessão do habeas corpus, seja ele preventivo, como eu botei lá, né? Preventivo ou repressivo, ok? Então,
esses são os principais pedidos que nós temos. E aí eu vou colocar lá o salvo-conduto ou alvará de soltura para o paciente. Legal? Então, eu sou o impetrante. O que eu quero? A concessão. Se eu vier a ser o impetrante. A concessão ou deferimento, a concessão, né? Do habeas corpus preventivo ou repressivo em virtude de quem? Em virtude do paciente. Posso colocar só paciente, não preciso colocar o nome dele, até porque eu sei quem é que eu não qualifiquei o paciente lá em cima. Então, já trouxe os principais pedidos. Se você pegar na prática, você até vai verificar, visualizar que tem mais. Mas esses são pelo menos os principais. Pode ser que tenhamos outros, vírgula, a depender do caso concreto. Legal? Aqui é uma HC, né, entre aspas, genérica. Legal? E aqui agora, para encerrar, né, vou trazer lá, nestes termos, pede deferimento, local e data, o nome do advogado e a inscrição dele, nome e a inscrição dele, advogado, ok? E a unidade da federação. Então, esse basicamente é o nosso habeas corpus. Se você não conseguiu entender algum ponto, fui rápido em algum momento, podem colocar no comentário: professor, não entendi essa situação, poderia repetir, ou dê outro exemplo. Estou fazendo isso aqui, ó, para você. Isso aqui não é gasto, é investimento. Estou fazendo, né, um investimento para você, para que eu já venha, né, trazer tudo mastigado para vocês. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beleza? Em breve teremos mais remédios constitucionais, ações de controle, recurso, tem muita coisa boa que virá aí pela frente. Ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, compartilhem, curtem, dê aquele like aí no vídeo, legal, galera? Né? Ativem aí o sininho, aquele padrãozinho de YouTube, né? No mais, um abraço, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!